Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC e quinzenalmente estamos aqui atualizando vocês sobre as projeções climáticas e previsão do tempo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom pessoal, começando o ClimaCast dessa quinzena com um panorama de como foi esse mês de outubro. O mês de setembro nós sabemos, já comentamos bastante, que foi um mês extremamente chuvoso no estado do Rio Grande do Sul, e o mês de outubro tendeu a ser um pouco menos, mas ainda assim com volumes bem exuberantes, como a gente vai ver um pouco mais para frente, o observado dos últimos 15 dias principalmente. Em termos de anomalia, então fazendo um panorama do mês de outubro, um fechamento do mês de outubro, tanto de anomalia da chuva quanto da temperatura, o que nós podemos observar? A gente pode observar que o estado do Rio Grande do Sul se dividiu, do centro para cima, centro-norte, pegando principalmente noroeste do estado, nós tivemos as maiores anomalias da chuva, algumas regiões ainda registrando volumes acima de 300 milímetros, enquanto a região central ficou com mais chuvas dentro do esperado, dentro da média histórica para esse mês de outubro, e o extremo sul do estado com condições aí de chuvas até abaixo do normal. Nós vamos ver isso mais para frente por região. Quando a gente avança para o mapa da direita, que é a anomalia, então essa variação em relação à média da temperatura, nós observamos que o sul, não só o estado do Rio Grande do Sul, mas praticamente a região sul como um todo, apresentou um cenário de temperaturas abaixo da média. E uma região que só ela apresentou esse cenário. O restante do país, salvo algumas exceções, ficaram em anomalias positivas, bem característico do El Niño para essa época do ano. Bom, entrando na nossa análise de previsão do tempo, tanto o observado dos últimos 15 dias quanto a previsão para os próximos 15, agora entrando no mês de novembro, começando aqui com a região noroeste que nós começamos aqui com Santa Rosa. Então, podemos ver que os últimos 15 dias, então aproximadamente do dia 16 de outubro até agora, dia 30, 31, foi um período extremamente chuvoso, A gente viu que teve um hiato aí das chuvas do dia 21 até mais ou menos o dia 27, mas os dias que choveram volumes bem altos, inclusive acima do que estava sendo previsto. O prognóstico do NOAA foi um pouco mais assertivo, mas logo a gente caminha para essa região. Então, voltando aqui a Santa Rosa, agora olhando a previsão do tempo, a gente vê que tem volumes de chuva sendo previstos, que superam a casa dos 100 milímetros, tanto pelo NOAA quanto pela Climatempo, mas que são volumes mais espaçados, tão menos intensos do que nós observamos aí nos últimos meses. Então, o NOAA prevendo 122 milímetros aproximadamente e a Climatempo trazendo um volume levemente maior de 190 milímetros. Quando a gente avança para São Luís Gonzaga também tivemos mais chuva do que previsto, mas se assemelhou bastante com a Climatempo. A Climatempo lá nesses últimos 15 dias estava prevendo em torno aí de 215 milímetros e o observado foi de 230. E daqui para frente um cenário muito parecido com Santa Rosa, onde temos algumas chuvas espaçadas acontecendo aí nos próximos 15 dias, na primeira quinzena do mês de novembro. Mas, de novo, a Climatempo trazendo um volume maior, de 181 milímetros contra 125 milímetros previstos pelo NOAA. Destaque agora para o início do mês, segundo a Climatempo, e o NOAA também, mas um volume um pouco menor, para o dia 2, 3 e 4, onde os volumes de chuva podem chegar até 60 milímetros, segundo a Climatempo, e aí os maiores volumes voltam a ser observados ali por volta do dia 13. Bom, agora olhando Campo Novo que nos últimos 15 dias acumulou um volume mais significativo, muito parecido com Santa Rosa, não tanto quanto São Luís Gonzaga, que superou 300 milímetros, bateu aí na casa dos 321 milímetros nos últimos 15 dias, e a previsão mais próxima que chegou dele foi a da Climatempo, mas mesmo assim a Climatempo não conseguiu prever esse volume tão alto assim. Daqui para frente, a tendência é a gente ter uma trégua dessas chuvas intensas, que superam em sua maioria aí 40 milímetros nesses últimos 15 dias. Então, daqui para frente, os volumes são mais espaçados, menos intensos, com exceção agora do dia 3, que também, de novo, tanto o Climatempo quanto o NOAA concordam ali em termos de previsão, que pode chegar na casa dos 60 milímetros de novo. Mas a tendência é que aí, ao longo dessa quinzena não se tenha volumes tão elevados assim. A soma total dos próximos 15 dias exatamente igual, Então NOAA somando 134 e Climatempo também somando 134,
um evento que é raro aqui, né? A gente sempre tem uma discordância entre as previsões. Olhando a região do Planalto que nós começamos agora aqui com Água Santa. A Água Santa também acumulou um volume significativo nos últimos 15 dias. O seu total deu 250 milímetros, mais ou menos, segundo os dados que nós temos aqui. Claro que isso pode variar, né, dentro de um microclima, de uma localidade específica, mas em média ficou nesse volume. Um volume bem significativo no dia 17, que superou os 100 milímetros. E aí depois teve alguns dias de novo, né, com essa chuva dando uma trégua. E depois, agora no final do mês de outubro, retomou volumes mais substanciais. Bom, daqui para frente a tendência é a gente ter volumes um pouco menores, segundo o NOAA, né? O NOAA destaca um dia de previsão, que é agora o dia 3, que se aproxima também de 60 milímetros, e depois volumes bem baixos, ali próximo dos 20, 10 milímetros, enquanto que a Climatempo, nesse mesmo período, traz mais chuva, traz uma chuva mais antecipada, então agora do dia 2 até mais ou menos o dia 6, e um volume extremamente alto, né? Batendo 80 milímetros praticamente esses 3 dias, o que faz com que a previsão da Climatempo seja muito mais alta, né? Traz um cenário muito mais exacerbado em relação ao do NOAA. Então, aqui tem 297 milímetros sendo previstos pela Climatempo para Água Santa. Quando nós avançamos para Sarandi, a gente observa mais ou menos o mesmo cenário, né? Então, a gente tem a Climatempo também apostando numa chuva acima de 200 milímetros, ficando em 212, enquanto que NOAA bate aí em torno de 125 milímetros. Lembrando, né, que Sarandi também acumulou um volume superior a 300 milímetros nos últimos 15 dias, de novo com destaque para o dia 17, que superou aí a casa dos 100 milímetros, ficando em torno de 103, 104 milímetros em um único dia. E a chuva não deu uma trégua nos últimos dias, né? Abriu aí alguns dias sem chuva a partir do dia 21, mas, né, dia 16, 17, 18, 19, com bastante volume de chuva. Olhando Não Me Toque teve um comportamento muito parecido com Sarandi e também uma previsão muito parecida entre Climatempo e NOAA. Climatempo trazendo uma previsão de 196 milímetros, grande parte desse volume, de novo, concentrado no início do mês de novembro, principalmente dia 3, 4 e 5, podendo se estender para o dia 6, enquanto que o NOAA também aponta para esse volume, mas em um único dia, né, o dia 3, somando 121 milímetros ao longo dos 15 dias, trazendo alguns volumes mais significativos quando a gente caminha mais para o fim da nossa quinzena, ali em torno do dia 13, 14 e 15. Olhando Ibirubá segue o padrão das demais regiões do Planalto, onde, vamos olhar um pouquinho antes, né? Vamos olhar o que aconteceu. No dia 17 teve chuva significativa também, não batendo a marca dos 100 milímetros, como foi o caso de Sarandi e Não Me Toque, mas essa chuva chegou a mais ou menos 80 milímetros ali no dia 17. Daqui para frente, bastante chuva sendo prevista, mas também mais espaçada, em menores volumes. NOAA trazendo 122 milímetros, Climatempo um pouco mais extrema também, trazendo 203 milímetros, concentrando principalmente aqui no dia 2, 3 e 4, 3, 4 e 5 de novembro, essa chuva mais intensa, depois volumes um pouco menores. Entrando na região Noroeste-Centro que nós começamos aqui por Panambi, né? Panambi também teve um volume considerável de chuva nos últimos 15 dias, que atingiu a marca em torno de 237 milímetros. De novo, dia 17, sendo o dia que acumulou maior volume, né, em 24 horas, batendo aí quase 100 milímetros, ficando na casa dos 90 e pouquinho milímetros. De novo, um período sem chuvas aí do dia 21 até mais ou menos o dia 26, 27. Depois, um retorno dessas chuvas um pouco mais intensas, batendo 40 e 30 milímetros. E daqui para frente a gente tem previsões de chuva, né, do mesmo esqueminha que a gente estava vendo das outras localidades. Não só do Noroeste e Centro, né, que estamos começando agora, mas também da região do Planalto e até mesmo da região do Noroeste. Então a gente vê chuvas acontecendo, volumes mais significativos no início dessa quinzena. De novo, destaque para o dia 3, 4 e 5, onde grande parte do volume previsto se acumula nesses dias,
né? E depois chuvas menos intensas e mais espaçadas ao longo do restante da quinzena. NOAA somando 122 milímetros contra Climatempo, que soma 205, mais uma previsão aí acima da casa dos 200 milímetros. Olhando Cruz Alta temos um cenário muito parecido, né? De novo, o dia 17 se destaca por chuvas aproximadamente em torno aí de 90, 100 milímetros, mas também teve um volume considerável aí nos últimos dias, na casa aí dos 200 milímetros. Daqui para frente, NOAA e Climatempo convergem um pouco mais em relação à Cruz Alta, né? A gente vê que as chuvas acontecem em dias muito próximos, né? E que de fato o maior volume de chuva previsto nesse início de previsão fica para o dia 3, 4, né? A Climatempo assume um valor um pouco maior, na casa dos 60 milímetros, e depois, mais no final dessa previsão, a gente vê uma chuva surgindo ali pelo dia 11, 12, 13, e no caso da Climatempo, né? E no caso do NOAA, surgindo aí por volta do dia 14, em torno aí de 40 milímetros. Olhando Tupaciretã a gente tem um cenário muito parecido com o que eu comentei agora para a Cruz Alta, né? Um volume significativo de chuvas no dia 17, observado, né? Diferentemente das outras regiões, a gente começou a ter um volume menor a partir do dia 18. Então, a gente não vê mais aquelas chuvas em torno de 40, 60 milímetros, como a gente observou nas demais regiões. E aqui, a gente começa a ver essa transição, né, que nós observamos lá no mapa no início do vídeo, onde que a região mais central ficou dentro da normalidade. Conforme a gente caminha para o centro-sul, né, para o sul do estado, a gente vai ver volumes bem menores do que os observados ali nas regiões mais ao norte do estado. Tá? Então, aqui nos últimos 15 dias, Tupaciretã acumulou 128 milímetros, né? Então já é uma queda considerável. Se a gente pegar que Santa Rosa acumulou 331, né? Então, de fato, muito menos intensa essa chuva, apesar de ter registrado volumes de chuva praticamente todos os dias. E daqui para frente a gente tem uma tendência aí de ter um volume parecido, né? A gente tem NOAA prevendo 132 milímetros e a Climatempo prevendo um pouquinho a mais, 156, com destaque para o início dessa previsão, para o dia 3 e 4 novamente, e no final, no dia 13 e 14, onde são previstos maiores volumes aqui para Tupaciretã. Quando a gente avança para Júlio de Castilhos, a gente consegue ver esse mesmo padrão, né? Então, Júlio de Castilhos também teve uma chuva mais significativa no dia 17, depois seguiu com volumes menores, então não criou aquele espaço, né, de dias sem chuva como as outras regiões, mas reduziu bem o volume com chuvas recorrentes. A previsão daqui para frente é de volumes consideráveis ainda, né? Então 129 milímetros previstos pelo NOAA e a Climatempo trazendo aí um volume até mais intenso de 200 milímetros, principalmente aqui no dia 3 e 4, né? Eu falo 3 e 4 porque ele considera de um dia para o outro, que soma quase 80 milímetros, né? E aí seguido no dia seguinte de mais 40. Então já tem boa parte do volume acontecendo nesse início da nossa previsão. Alguma chuva no meio ali, né, do dia 6 até mais ou menos o dia 9, e aí quando a gente volta para o dia 13 e 14 começa a surgir um volume mais considerável, e aqui a NOAA, né, traz um volume maior, beirando 60 milímetros. Entrando na região Centro-Sul que nós começamos aqui com São Cepé. Então, São Cepé, a gente já vê mais uma mudança, né, no padrão de chuvas dos últimos 15 dias. A gente teve alguns volumes significativos, mas muito menos intensos do que observado nas demais regiões, inclusive, né, na região do Noroeste Centro. E a gente vê que o acumulado também já começou a reduzir. Então, essa chuva em azul representa em torno de 102 milímetros de chuva, né? Comparado de novo com 331 de Santa Rosa, teve uma redução aí praticamente de 230 milímetros, né? Então, é um volume bem diferente. Daqui para frente, ainda tem bastante chuva sendo prevista, né? A gente tem uma inversão das previsões, a gente vê que a Climatempo traz maiores volumes no início da nossa previsão e depois menores volumes no final, enquanto que o NOAA traz um volume menor ao longo do início até o meio da nossa previsão, e aí traz o maior volume previsto no dia 14 de novembro. Então, a soma da Climatempo é de 137, enquanto que, pela primeira vez, o NOAA prevê mais chuva que a Climatempo aqui no caso de São Cepé, somando 150 milímetros. Olhando Caçapava do Sul teve menor volume de chuvas ainda, né? Aqui eu até fiz o cálculo aqui, somou 71 milímetros nos últimos 15 dias.
Faz uns 4, 5 dias que não tem chuvas muito intensas sendo observada. Daqui para frente tem volumes de chuva, de novo, NOAA trazendo uma previsão mais intensa, bem mais intensa do que a Climatempo, de novo trazendo esse cenário de inversão, né? Agora onde o NOAA acumula maiores volumes, de 158, 160 milímetros, né, nos próximos 15 dias, com destaque para o dia 3, 4, depois 8 e 9 e depois dia 14 de novembro, e a Climatempo trazendo 90 milímetros só, mas 90 milímetros bem distribuídos aí ao longo dos próximos dias. Olhando Bagé também tivemos um padrão muito parecido, inclusive o volume acumulado foi praticamente igual a Caçapava do Sul, de 70 milímetros, e daqui para frente também temos um NOAA, de novo, volumes acima de 100, 150 milímetros, somando aqui 168, enquanto que a Climatempo já está com uma previsão um pouco mais tímida para o sul do estado, trazendo aí 86 milímetros só para Bagé, mas de novo, padrões diferentes. Climatempo trazendo chuvas constantes em volumes menores, enquanto que NOAA traz 3 dias principais aí, de novo, né? 3 e 4, 8 e 9 e depois 14 e 15, com os maiores volumes de chuva, ficando o maior previsto aqui para 14 e 15 de novembro. Eu já falei, né, que somava 168 milímetros. E por fim, temos Arroio Grande, que mantém exatamente o mesmo padrão das últimas 2 regiões, né? Então, Bagé e Caçapava do Sul. Somou-se nos últimos 15 dias em torno de 75 milímetros. E daqui para frente temos uma previsão de 100 milímetros pela Climatempo e 177 milímetros pelo NOAA, com destaque de novo aí do dia 14 para o dia 15, que tem chuvas aí em torno de 80 milímetros, e no dia 8 para o dia 9, chuvas na casa dos 60 milímetros. Então, volumes intensos em 24 horas, né? Essa é a previsão para Arroio Grande, a última região que a gente faz aí a nossa análise de previsão do tempo. E para a gente fechar o nosso ClimaCast dessa quinzena, estamos no finalzinho do mês de outubro, início do mês de novembro, então sinal que nós temos boletim climático, né, a atualização dos prognósticos climáticos, e hoje nós temos o prognóstico do INMET mostrando o que se pode se esperar para a precipitação e para a temperatura nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Então a gente vê que, né, que a partir desse trimestre a tendência para o Rio Grande do Sul é continuar com chuvas acima da média, com destaque para o oeste do estado, pegando o noroeste, né, noroeste e oeste do estado, com chuvas acima da média, oscilando de até 200 a 300 milímetros, então continua esse estado de alerta de chuvas extremamente acima da média. Grande parte do estado fica numa anomalia um pouco menos intensa, mas mesmo assim ainda vemos cenários de chuvas 50, 100 até 200 milímetros em grande parte do estado, principalmente na região central, tá? Então esse é o cenário. O restante do Brasil começa a ter chuvas acima da média, sinal que vai chegar mais chuva no centro-oeste. Sei que não é as regiões que nós analisamos aqui no ClimaCast, mas só para fazer um cenário e também ressaltar como nós temos um padrão extremamente clássico de El Niño sendo previsto, onde o norte e nordeste com um cenário de anomalia negativa, ou seja, chuvas abaixo da média, e o sul do país com um cenário aí de anomalias positivas mais intensas. E em relação à temperatura, a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? O mês de outubro foi um mês com temperaturas abaixo da média, como a gente viu. O INMET acertou muito bem esse prognóstico. É bom a gente comentar isso aqui, né? Então, tanto para chuva quanto para temperatura, o prognóstico de outubro do INMET foi muito assertivo. E agora, né, para o próximo trimestre, o INMET prevê que o Rio Grande do Sul entre nesse bolo aí, né, de temperaturas acima da média. Então a gente está caminhando para a primavera, né? Estamos na primavera, caminhando para um verão onde a tendência é ter temperaturas acima da média. Nada tão extremo como é o caso do Pará e alguns estados do Nordeste, como o caso do Piauí, Bahia, né, Maranhão, que podem ter até 1,5 grau, 2 graus acima da média, mas a gente tem um cenário mais ameno, mas temos um cenário aí de temperaturas médias do ar mais elevada. Chama atenção e pede aí para que o produtor se prepare para lidar com esses cenários. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Nos vemos daqui 15 dias e qualquer dúvida é só deixar nos comentários que nós respondemos aí no próximo vídeo. Até mais!